Na carta de Paulo à Igreja de Roma, no capítulo 13, ele faz o seguinte comentário: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Agora eu tenho certeza que muitos de vocês que acabaram de me ouvir ler este texto estão cientes de um incidente histórico muito incomum associado a esta passagem. Quantos de vocês aqui têm uma ideia aí do que eu estou falando na mente de vocês? Deixa eu ver essas mãos, eu vejo algumas. Séculos atrás, havia um jovem que era muito brilhante e bem radical, cuja a mãe dele era uma cristã e cuja mãe orava por ele diariamente, esperando que este jovem enxergasse os erros dos seus caminhos e assim por diante. E em uma ocasião, depois de supostamente ter passado a noite toda farreando, e agora ele estava em um estupor, uma espécie de ressaca. Ele estava caminhando pelo jardim e havia algumas crianças brincando no jardim. E elas estavam brincando. As crianças estavam jogando um jogo que havia um refrão que foi usado no jogo. E as crianças gritavam umas com as outras. E o refrão era este: tolelegue, tolelegue, tolelegue. Que literalmente, embora não para o propósito do jogo, mas literalmente pode ser traduzido como pegue e leia, ou tome e leia. E este homem que estava passando, parou no seu caminho, e ele teve uma sensação avassaladora da intrusão em sua vida da providência divina, pois lá no jardim ele enxergou uma cópia do Novo Testamento. E ele tinha acabado de ouvir essas crianças gritando: pegue e leia, pegue e leia. E então ele se aproximou e ele pegou as escrituras e ele abriu o texto aleatoriamente para cair onde quer que caísse. E quando isso aconteceu, seus olhos caíram sobre essas palavras: não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E quando ele leu essas palavras, foi como se cada palavra deste texto fosse uma flecha que perfurou a sua alma. E a sua consciência ficou tão agitada por isso, que ali mesmo, naquele lugar, ele se converteu ao cristianismo. O nome dele, como eu tenho certeza que vocês já reconheceram, era Aurélio Agostinho, mais tarde bispo de Hipona, e considerado por quase todos os historiadores como o maior teólogo dos primeiros 1000 anos da Igreja cristã. Agostinho se converteu por uma passagem que falava diretamente a respeito do conflito na vida entre a carne e o espírito. Eu me lembro de apenas alguns anos atrás que Rod Serling, que foi o criador de Twilight Zone, entrou em uma relação comercial com Bennett Cerf e um grupo de outros homens que estavam tentando encontrar maneiras de descobrir novos talentos no mundo literário. E eles criaram diferentes concursos para que os jovens escritores se envolvessem neste empreendimento em particular. E como parte dessa aventura, desses vários homens, cada um pegou um dos clássicos ingleses na literatura e escreveu uma revisão crítica disso. Bennett Cerf talvez escrevesse sobre Shakespeare, outra pessoa sobre Milton e assim por diante.
Bem, em qualquer caso, Rod Serling foi incumbido da tarefa de escrever uma resenha crítica sobre Santo Agostinho, a famosa obra de Santo Agostinho, as Confissões. Quantos de vocês, aliás, já leram as Confissões de Santo Agostinho? Ok, esse é um número muito pequeno neste grupo. E se o número for o mesmo na televisão, deixe eu admoestá-los agora e dizer o seguinte: o que minha mãe costumava dizer em uma situação como essa é que ela pegava esse dedo dessa mão e um dedo dessa mão, e ela colocaria eles juntos, assim, ó. E ela dizia: que vergonha! Agora escute, se você é cristão há um ano e ainda não leu as Confissões de Santo Agostinho, que vergonha! Esse é um clássico ao qual nós precisamos ser expostos. Agora, aqui, Rod Serling, ele leu e ele veio, em sua revisão, ele disse: seus comentários, as suas críticas, no seu julgamento, este livro foi um dos livros mais superestimados na história da literatura ocidental. Ele disse, simplesmente não merece o status e a fama de que ele desfrutou ao longo dos séculos. E nessa crítica, o ponto que o tornou tão severo foi que ele estava convencido que o livro havia sido escrito por alguém que tinha uma preocupação neurótica com a culpa. E ele chamou a atenção para uma passagem em as Confissões que ilustraria o seu julgamento. Agostinho tinha essa preocupação adolescente e neurótica com a culpa. Foi a história em que Agostinho relembrou, quando um homem velho, as coisas que havia feito na sua vida, da qual ele mais se envergonhava. E ele se lembrou de um incidente que aconteceu quando ele era um adolescente, onde ele havia se envolvido com alguns outros rapazes na adolescência, com aquelas brincadeiras em que esses caras entraram no pomar particular de alguém e arrancaram toda uma pereira. E eles se serviram das peras que pertenciam a outra pessoa, roubaram todas essas peras e então saíram. E Agostinho agora, 50 anos depois, está de luto por causa dessa brincadeira de infância. E Rod Serling diz, dá um tempo, Agostinho. Quero dizer, o que há com você? Quero dizer, as pessoas aqui são culpadas de adultério e de assassinato e de furtos e essas coisas sérias. E aqui está esse cara todo exercitado por causa de roubar algumas peras quando ele era uma criança. Mas Agostinho explicou o que o fez sentir tanto remorso. Não foi o mero ato de roubar essa fruta. Mas ele disse, enquanto eu considero minha vida, e eu considero as coisas que fiz que foram más, eu posso enxergar que houve certos pecados em que caí, que, embora não fossem desculpáveis, eram certamente compreensíveis. Sim, Agostinho confessou todos os tipos de pecados sexuais quando ele era jovem, sendo filho ilegítimo e assim por diante, também tendo filhos assim. Ele tinha remorso por isso e ele disse, mas isso eu posso entender, há um forte impulso biológico para se envolver sexualmente. E essa tentação pode acontecer a uma pessoa quando ela está em um momento de fraqueza. E qualquer um pode sucumbir a isso. E ele disse, isso eu posso entender. Não é desculpa, mas eu posso entender. Ele disse, eu posso entender um homem que estava morrendo de fome roubando um pão. Eu não acho que um homem que está morrendo de fome tem o direito de roubar um pão. Agostinho disse, mas eu posso entender a força da tentação de fazer isso. Ele disse, mas eu roubei peras no momento que eu não gostava de peras. Ou seja, não há nada que pudesse estimular as minhas paixões para roubar aquelas peras, exceto uma coisa. E essa era a pura alegria em fazer algo que eu sabia que era errado. O que Agostinho estava lamentando era o exercício da sua natureza caída, da sua carne, para a pura alegria
de fazer isso. Disse-se que um dos crimes mais egoístas já cometidos é o crime de vandalismo. Porque o vandalismo não traz nenhum benefício para a pessoa que realiza a ação, exceto o puro prazer de prejudicar alguém ou a propriedade de outra pessoa. Geralmente, no caso de pessoas que eles nem conhecem. Na semana passada, Bob levou um tiro na janela traseira do seu carro. E quando a polícia chegou, eles disseram o quê? Quantos na vizinhança? Algo como 50 casos havia acontecido em que os jovens simplesmente andavam de carro e usavam seus rifles. Eles estavam descarregando as suas armas nos carros das pessoas, pessoas que eles nem conheciam, pessoas que não tinham feito nada para eles. Não havia relação de animosidade, mas pela pura diversão de fazer algo mal. Jovens, sim, provavelmente, eu não sei, causando prejuízo de vários milhares de dólares em danos a propriedades de outras pessoas. Mas, senhoras e senhores, isso não é algo que é feito simplesmente por selvageria desenfreada ou maldade das pessoas. Na noite passada, eu estava lendo mais uma vez a história do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Eu estava lendo particularmente sobre o que aconteceu na Polônia, pouco antes do estabelecimento do gueto de Varsóvia e a criação do acampamento de Treblinka, onde os estágios iniciais da solução final do genocídio estava sendo elaborada. E eu li a respeito de mulheres que estavam grávidas em seu 9º mês, que foram forçadas a se levantar em vagões de gado e darem à luz a seus filhos, sem nem mesmo ter o benefício de deitar, e onde a mãe e a criança iam morrer. E eu li essas atrocidades uma e outra vez, dizendo a mim mesmo, como é possível que um ser humano possa fazer essas coisas a outro ser humano? E por mais surpreendente que seja, eu me perguntei, no caso do Holocausto, não foi um ser humano fazendo isso com outros seres humanos. Foram 8 milhões de seres humanos sofrendo nas mãos de uma rede de pessoas que estavam envolvidas nisso. Diariamente, sistematicamente, em Auschwitz, 8.000 pessoas todos os dias eram mortas. Eram cremadas, assassinadas. Você percebe quantas pessoas são necessárias para matar 8.000 pessoas todos os dias? Veja, este não era apenas um caso isolado de Charles Manson. Isso foi algo que revelou o lado sombrio do coração humano. O que Joseph Conrad chamado de coração das trevas. Paulo fala de um estado de humanidade que ele chama de a carne. E nós já notamos que Lutero disse que os três, a grande tríade de inimigos para o crescimento cristão, contém o mundo, a carne e o diabo. Agora, quando estamos falando sobre a carne, eu quero que entendamos, sem entrarem nos aspectos técnicos disso, que quando a Bíblia fala sobre a luta pela qual nós passamos com a carne, não é simplesmente falando sobre o corpo. Que a luta entre a carne e o espírito não pode ser equiparado a uma luta entre o corpo e a alma, ou o corpo e a mente. Mas sim sobre o que o Novo Testamento está falando quando fala sobre essa luta feroz que acontece na vida cristã entre a carne e o espírito. É a luta entre o poder do pecado na nossa humanidade caída natural contra a influência de Deus, o Espírito Santo, nas nossas vidas. De modo que toda a luta e processo de santificação envolvem o que Paulo chama de guerra. Há uma guerra acontecendo. E é uma guerra entre a carne do homem e o Espírito de Deus. Agora eu fico tão irritado quando eu ouço pregadores que se levantam e dizem: venha a Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Porque simplesmente isso é uma mentira.
A minha vida não se complicou até que eu me tornei um cristão. Antes de ser cristão, embora eu não fosse feliz, eu tinha um relativo grau de paz. Eu sabia que estava fazendo coisas que eu não deveria fazer. Quer dizer, eu não havia aniquilado totalmente a minha consciência, mas estava caminhando a isso. Quero dizer, ao repetir certas ações, você pode tanto cauterizar a consciência e colocar calos na alma, que antes talvez você sentisse uma pontinha, uma pontada de culpa. Agora você pode fazer essas coisas por meio de repetição que não te incomoda mais e você experimenta o que a Bíblia chama de dureza de coração. Mas quando eu vim para Cristo, eu encontrei uma nova consciência. E agora coisas com as quais eu não me preocupei antes se tornou uma questão de preocupação ética. E a vida era complicada. E não teria sido bom se eu tivesse dito, bem, o que eu fiz quando me converti foi negociado na carne, fui comprado no espírito e depois eu vivi feliz para sempre. Essa é a luta da santificação. Embora o poder da carne esteja quebrado e o poder da carne agora esteja subordinado ao Espírito em uma medida muito real na regeneração, a carne, senhoras e senhores, não é totalmente aniquilada na conversão. A guerra continua. Agora escute o que o apóstolo diz no capítulo 8 de Romanos. Ele diz no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, qual é o tema desta série de palestras? Agradar a Deus. E aqui está o que o apóstolo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que Deus não se agrada, Ele nunca se agrada com um estilo de vida caracterizado pela carne. Agora, quando ele diz isso, significa que o que Deus odeia são as coisas físicas? Muitas vezes é assim que este versículo foi interpretado e outros versículos semelhantes. E então os cristãos pensam que ser espiritual significa negar o corpo e que tudo o que tem assim, qualquer coisa a ver com a fisicalidade deve necessariamente estar errado. É por isso que nós temos visto incidências surgindo na história da igreja, onde os cristãos têm se envolvido em todos os tipos de maneiras rigorosas de ascetismo, formas de abnegação e autoflagelação, onde ele vai e se esconde numa cela como uma eremita e se bate assim e não come, e você fica magro como um trilho e você faz todos os tipos de votos de celibato e assim, porque o sexo é errado, não apenas fora do casamento, mas dentro do casamento, a comida está errado, tudo o que traz prazer físico é considerado errado. Senhoras e senhores, isso foi inventado pelo maniqueísmo, não pelo cristianismo. A primeira afirmação que Deus faz sobre o mundo físico é o quê? Ele olha para aquela ordem física e diz: isso é bom. Platão chegou à conclusão de que qualquer coisa física está tão distante do espírito puro que, por sua própria fisicalidade, é imperfeito. E de modo, então, que o ideal do grego para a redenção seria ser libertado do corpo. O corpo é visto como a prisão da alma. Não tão judaico o cristianismo. O cristianismo não acredita na ressurreição vinda do corpo, mas na ressurreição do corpo. Então, quando a Bíblia fala sobre a guerra entre a carne e o espírito, não está falando que a matéria é má e o espírito é bom. Não, não, não.
Se você olhar em Gálatas, onde Paulo apresenta as obras da carne, o que ele diz? As obras da carne incluem coisas como embriaguez, adultério, fornicação. Agora vamos parar por aí por um segundo. Isso indicaria o quê? Pecados físicos. A embriaguez é algo que acontece quando nós temos um apetite físico, um desejo físico por álcool e nos exageramos nessas coisas e assim ficamos bêbados. Obviamente podemos ver a conexão entre o corpo e a ação ali. O adultério é um pecado físico. É sucumbir, de novo, aos instintos biológicos e às paixões, onde Deus disse não. Mas se você olhar para essa lista, ele continua e fala sobre mentira, inveja, ódio. Agora, obviamente, você não pode mentir, invejar e odiar fora do seu corpo. Mas isso não são ações físicas. Isso tem a ver com atitudes e disposições do corpo. Você olha para isso. Inveja. Eu mencionei agora mesmo o pecado do vandalismo. Por que você acha que o vandalismo acontece? O vandalismo é simplesmente a ação externa da inveja interna. A atitude básica do vândalo é esta: se eu não posso desfrutar do que você possui, eu não vou ter certeza de que você também, eu vou ter certeza de que você também não poderá aproveitar. Ele não rouba simplesmente para si mesmo, mas sim o destrói para que ninguém possa apreciá-lo. Em certo sentido, esse é um grau pior do que o roubo, na verdade, mas vem por um espírito de inveja dos bens de outras pessoas. Você tem alguma ideia de quão destrutivo, por exemplo, para as relações humanas a inveja é? Quantas maneiras as pessoas são violadas, motivadas pela inveja? Quantas vezes você foi caluniado, você foi atacado injustamente por causa da inveja de alguém? Você já se perguntou por que na ordem de prioridades de Deus, Deus colocou a inveja no top 10, no top 10 das leis? Não cobiçarás. O Novo Testamento nos ensina que se outra pessoa receber um benefício, algo bom acontece a elas. Nós devemos nos alegrar com a sua boa sorte, em vez de nos alegrar em sua queda. Existe uma expressão cínica no golfe. Não gosto disso. E é o seguinte: cada tacada de golfe faz alguém feliz. Cada tacada de golfe deixa alguém feliz. Se um cara bate na água, não o deixa feliz, mas certamente deixa o seu oponente feliz. Mas o que eu amo enxergar num torneio de golfe é onde todos torcem por todos, para outra pessoa que está jogando ter o seu melhor e ter alguém ganhando em vez de outra pessoa perdendo. Há uma diferença, porque você não deseja uma má sorte para outra pessoa. É isso que nós fazemos quando sucumbimos à inveja. Então, o que estou tentando chegar é o seguinte: que a carne se refere à velha natureza caída. Agora, no tempo restante, deixe fazer essa pergunta. A Bíblia diz que a mente carnal é morte. Ter uma mente espiritual é a vida e paz. E a mente carnal está em inimizade com Deus. E diz: mas você não está na carne, mas no espírito. Mas aqui está o problema. Vocês podem estar no espírito, senhoras e senhores, mas ainda mentem. E ainda invejam. E sim, até mesmo ainda cometem adultério. E ainda ficam bêbados. Em outras palavras, nós continuamos a realizar as obras da carne, embora estejamos no espírito. Agora eu sei que há alguns que dizem: ou você está na carne ou no espírito, que você não pode ser um cristão carnal.
Agora, quando Bill Bright, eu acho que ele fala sobre isso de uma forma pastoral muito significativa, onde ele estava dizendo às pessoas, olha, você tem essas influências, essa guerra acontecendo. Quem vai estar no trono? Quem vai ser o vencedor? Você vai viver em aquiescência ao Espírito Santo ou vai se entregar à sua carne para o resto da sua vida? E ele está falando sobre uma vida cheia do Espírito, que vê a ênfase no nível do Espírito em vez do nível da carne. Mas algumas pessoas desenvolveram a partir disso e de outras teorias de que existem todos os tipos de cristão. Cristão carnal, que não tem o Espírito de Deus, e o cristão espiritual, que não é mais carnal. Senhoras e senhores, quem não tem o Espírito de Cristo não é um cristão carnal. Ele é um não cristão carnal. Ok? Nesse sentido, cristão carnal é uma contradição de termos. Se uma pessoa é simplesmente carne, o que o Novo Testamento chama de carne, sem o Espírito Santo habitando nela, então ela está fora do reino de Deus. Ela não pode agradar a Deus. Mas ainda, se uma pessoa tem o Espírito Santo habitando nela, essa pessoa pode fazer coisas carnais. Essa pessoa ainda pode lutar com a carne. Mas ela é uma pessoa espiritual. Agora é uma questão de decreto, de quanto nos submetemos ao Espírito Santo. Quem agrada a Deus é quem busca o fruto do Espírito na sua vida.